Ah, pronto. Boa noite para todo mundo. Vamos aí ao nosso terceiro encontro do nosso mini curso, né? É um curso de extensão, um mini curso. Eu não sei exatamente como chamar, porque e aí é até interessante quando você vai cadastrar, assim, tem vários termos que você pode usar, mas enfim, é um curso de extensão, um mini curso, é basicamente um espaço de debate, né? A gente vai entrar no segundo capítulo, na verdade, do livro do Gessé, que a gente entrou ontem com a tese dele, né? Assim, o primeiro encontro, deixa eu fazer uma recapitulação. Primeiro encontro é uma justificativa para a obra, né? Que ele fala assim, pô, eu tenho que escrever isso, eu tenho que mostrar isso, porque tudo que foi produzido no Brasil, né, sobre o Brasil, não serve, não explica o Brasil. É isso que ele fala. Então eu vou explicar para vocês como é que é. Então por isso que ele julga assim a obra dele como sendo a mais inovadora. Não é tudo isso assim, mas é uma baita obra importante, tá? Assim, ele, é, não vamos qualificá-lo tanto assim, mas também não vamos desqualificá-lo. É ótima obra, mas tem bastante gente trabalhando aí, né? Fazendo coisa boa, não apenas o Gessé. É que ele se coloca, né, um pouco assim como... Ele dá uma inflada assim, né? Eu acho que quando ele escreveu a introdução, era o dia que ele terminou o livro, que ele estava mais animado, sabe? Que é o dia que você fala assim, acabei, vou escrever a introdução agora. Aí você está se achando muito assim, poderoso mesmo. Daí ele mandou essa, que era a tese mais inovadora, tal, sei lá. Umas coisas assim que ele coloca. A gente tem que dar uma ignorada nisso. Né? A autoestima dele é fantástica, gente. Se contribuísse para aumentar a nossa autoestima, equiparar a dele, né, o livro, já seria a contribuição maravilhosa. Enfim, ele faz isso na primeira parte, e a partir do primeiro capítulo, né, quando ele vai falar da escravidão nosso berço, ele começa a construir a tese dele, que é a gente pensar o Brasil a partir da escravidão, né? A escravidão, assim, não a partir da escravidão, mas tendo a escravidão como uma continuidade. É um processo contínuo no Brasil, que mesmo com as leis de abolição, ele é um processo que ele não é assim, como que eu vou dizer, apenas um processo material. Acho que eu encontrei aqui, material, que é assim, de exploração do trabalho, tá? Ele é um processo que vai além do material, né? Ele tem as suas entranhas imateriais, simbólicas, né? E aí o Gessé vai discutir o Brasil moderno, né? Diante dessas continuidades, essas dimensões imateriais da escravidão que estão presentes no Brasil até hoje, tá? Acho que é esse ponto. E daí ele fala um pouco, ele fala da escravidão, né, e os resquícios da escravidão no Brasil moderno, que é no Brasil industrial, quando o Brasil começa a se industrializar. A gente até mencionou um pouquinho ontem, eu mencionei para vocês sobre a cultura do café, né, a importância da cultura do café e tal, que a cultura do café já vai se dar no Brasil, aqui no estado de São Paulo, por isso que o estado de São Paulo vai ser mais, vamos dizer assim, vai ter mais infraestruturas, mais capital concentrado que as outras regiões, os outros estados do país, né? O café tem muito a ver com isso, que vai ser a primeira mercadoria capitalista, vamos dizer assim, no Brasil. O ex-escravo, né? Ele já vai estar excluído dessa produção, né? Desse desenvolvimento capitalista do Brasil, né? O Miyahiro até lembrou ontem, né, da lei de terras, que o café ele se expande
durante o século XIX, a lei de terras, por exemplo, é uma lei, né, que vai meio que excluir quem não tem recurso financeiro, tal, de se apropriar da terra, de ter terra, do meio de produção, que é a lei de terras, ela passa a colocar preço na terra. Você só vai acessar a terra por meio de compra e venda. Então, isso é uma forma de fazer com que os escravos não acessem terras, ou ex-escravos acessem as terras, tá? Como meio de produção, ou seja, não tem acesso à riqueza. E aí você vai ter uma série de outras dinâmicas no Brasil. Ele dá muita importância ao processo de europeização do Brasil, né, que são as políticas de imigração, que elas se iniciam ali, acredito que foi 1880, né? 1880, até antes da abolição da escravatura, mas elas vão se intensificando no Brasil, assim, elas vão perdurar até a década de 30, 1930 no Brasil, para a atração do imigrante, esse imigrante para trabalhar não apenas no trabalho assalariado, né, mas tanto no campo quanto na cidade, e há uma exclusão do ex-escravo, né, do ex-escravo, do descendente de escravo. Esse, de acordo com, não é nem a elite brasileira, mas é de acordo com o senso comum brasileiro mesmo, né? O ex-escravo, ele não serve para o trabalho assalariado, ele não vai servir para o trabalho assalariado. Por quê? Porque daí você tem, é importante a gente falar de um paradigma científico, né, que ronda o mundo naquela época ali, que é o paradigma científico meio do darwinismo, né, o darwinismo social também, que o darwinismo ele vai ter nas seus desdobramentos em outras ciências que não a biologia apenas. Você vai ter no campo das ciências sociais, né, que é assim uma população superior à outra, né, que vai dominar a outra, que tem mais habilidades que as outras, e por aí vai, né? Então, isso é meio que uma explicação para você ter uma explicação científica para justificar a escravidão, sabe? Dos povos de África e da América do Sul. Eu falo da América do Sul porque os indígenas também. Tá? Aí corre o perigo, né, do pessoal achar que a ciência está sempre certa, sempre justa. Vale lembrar que na ditadura, no nazismo, na escravidão, tiveram vários cientistas. Sim, sim, sim. Eu gosto muito de citar isso, perfeita colocação, porque agora, na pandemia de Covid, né, você coloca assim, acredite na ciência, acredita na ciência. Não, você acredita na ciência, vírgula, cara. Depende que cientista. Tem cientista que é nazi. Tem médico da Private Senior, entendeu? Fazendo gente de cobaia. Então, assim, cuidado para acreditar na ciência. Não vai acreditar em qualquer um que fala que é científico, o negócio, não. Que tem muito cara que é nazi e está fazendo ciência, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar numa perspectiva crítica, desde a educação infantil, para mim, desde a educação infantil até aí, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e tudo mais. Outro dia assustaram que eu fiz esse comentário, não lembro onde eu fiz esse comentário, que a educação infantil tinha que ser um pouco mais crítica, né? Levar a criança, na primeira infância, já ter uma perspectiva diferente do mundo, que não a do ABC, e acharam que eu estava exagerando. Eu falei, não estou exagerando. Você tem que colocar a criança em contato com o mundo real. Eu acho que eu estava falando de ensinar. Não, é que eu brinco com a minha sobrinha. Eu brincava com a minha sobrinha e eu falava que eu era uma boneca trans, que ela me dava uma boneca para brincar. Eu falava que eu era uma boneca trans. E eu expliquei para ela o que era, né? E daí me julgaram, falando que não precisava ensinar naquele momento para a criança. Eu falei assim, mas qual momento que é para ela saber a verdade, o que acontece, né? Enfim,
Mas vamos voltar, porque hoje, nesse capítulo, ele vai falar das classes sociais. Né? O Gessé vai falar das classes sociais. A gente já deu aqui de antemão, eu e a Vitória estava conversando, né? E enquanto você estava entrando, que esse capítulo é bom, tá? É bom, que o Gessé, acho que o anterior é melhor, mas esse também é bom, mas o Gessé vai se enrolar pra caramba por conta dessa vontade de não ser marxista, essa louca vontade que ele vai ter de não ser marxista. Como se ser marxista fosse algo pejorativo, tal, né? Eu acho até, quando eu leio esse capítulo, eu até acho que ele deve pensar isso, né? Não sei se por conta da filiação com o Bourdieu e tal, mas ele quer se colocar bem distante do marxismo. Mas em alguns momentos, você vai ler ele assim e você vai falar assim, pô, esse cara é um baita marxista, né? Sabe, ele vai se enrolar pra caramba. Mas ele vai contribuir, mas vai ter muita contribuição aqui, tá? Principalmente em relação a uma distinção dentro da classe trabalhadora. Aqui pensando num conceito, usando um conceito marxista, né? Classe trabalhadora. Você vai ter a classe média e você vai ter a ralé brasileira. Ele vai fazer essa distinção. Isso eu acho muito interessante que o Gessé faz. Por quê? Porque isso é muito brasileiro. Sabe, quando eu mencionei para vocês lá no primeiro encontro, o método da formação socioespacial, né? Que você vai ter o avanço do capitalismo, mas você vai ter particularidades daquele espaço que vai dar um conteúdo diferente para o capitalismo naquele espaço. O Brasil você tem isso. O capitalismo brasileiro ele é bem diferente do capitalismo em outros países. Né? Você pega aí até países no mesmo patamar econômico que o Brasil, né? Por conta da escravidão. Né? A escravidão criou essa subclasse no Brasil, né? Que é uma classe trabalhadora que assim não é a classe trabalhadora, vamos dizer assim, típica do trabalhismo e tudo mais, que é a classe trabalhadora que historicamente ela vai estar na precariedade, ela vai estar em situação de vulnerabilidade, de exclusão, ela não vai estar inserida no mercado formal de trabalho, né? A informalidade vai ser a regra do trabalho dessa classe, e é o que ele chama de ralé, tá? Ralé brasileiro. Só antes da palavra para a Vitória, assim, eu acho que tem caso, pensando no patamar brasileiro, econômico, assim, um país que é próximo do Brasil nesse sentido, mas não por conta do processo de escravidão, mas sim por conta de uma política religiosa, né, de castas, é a Índia, né? A Índia você vai ter um conteúdo parecido, mas o processo é diferente, né? A origem é diferente. O Brasil é a escravidão e a Índia essa política religiosa das castas, tá? Diga, Vitória. Eu só queria mencionar que o Gessé, ele deixa bem claro que essa ralé brasileira, a existência, né, dessa classe, explica a conjuntura social, política e econômica do Brasil. Então, a gente percebe que, eu não sei, né, na minha percepção, que a escravidão, ela tomou nova forma de se manifestar, sabe? Acho que agora existe para essa ralé uma escravidão, pode-se dizer, acho que remunerada, né, porque elas precisam ter algum emprego, por mais precário que seja, para comer, né, naturalizada e aceita, né? Eu acho que aceita e naturalizada principalmente pela classe média, pela mídia. Então, eu acho que essa nova escravidão, ela foi moldada, assim, na conjuntura atual, de modo que a sociedade não veja como escravidão, sabe? Inclusive, eu não sei, a própria classe, assim, que tá alheia do próprio sofrimento, sabe?
Diga, Luiz. Está aberto. Boa noite. Não, eu ia comentar que o André Singer, ele faz um paralelo sobre isso, justamente sobre essa ralé, né, que Maria Vitória acabou, a Vitória Maria acabou de falar, justamente sobre essa subcidadania, que, enfim, está muito presente, né, e principalmente ali na década de 90, que é quando o André Singer faz, que é o Sentidos do Lulismo, né, um livro muito bom, por sinal, ele fala sobre isso, e é bem interessante, né, como que ela se constitui, são basicamente uma classe que eternamente está no subemprego, dependente por políticas clientelistas e tudo mais. E, enfim, que é justamente essa propagação, né, dos requisitos da escravidão e da desigualdade social presente, latente no Brasil, que não foi corrigida com o desenvolvimento industrial que a gente viu. Né? Enfim, era só para contextualizar. Não, perfeito, Luiz. Perfeito, obrigado. Eu vou tecer um comentário assim, em cima do que a Vitória falou e do que o Luiz, para a gente já começar a falar um pouquinho da ralé brasileira e do que ele vai chamar de novos escravos, né? Que é a escravidão do Brasil moderno, né? A continuidade da escravidão no Brasil moderno. Né? Porém, né, a gente não tem a formalização da escravidão. O regime de escravidão parou ali legalmente em 1888, porém, né, a gente vai ter a continuidade dessa escravidão, tanto em trabalho mesmo análogo à escravidão, né, você vai ter pessoas que vão ficar presas no local, acorrentadas, tendo que trabalhar de modo forçado, né, para pagar sua passagem, como é o caso de imigrantes bolivianos, peruanos, que acontece no centro de São Paulo. Você vai ter crianças em carvoarias no Mato Grosso do Sul, né, no Nordeste do Brasil, ali na coleta da castanha, tal. Você vai ter trabalho escravo mesmo, né? Mas vamos para o que a Vitória falou, que é o trabalhador precarizado, né? E o que o Luiz reforçou, né? Colocou da subcidadania, que é o indivíduo que ele vai estar numa condição precária e ele não vai conseguir compreender a sua condição de precariedade, né? Ele assim, a gente há uma construção, a gente não, desculpa, mas há uma construção ideológica, né? Uma construção social que é o Brasil, que faz com que esse cara se responsabilize por sua condição. Ele fala assim, pô, eu sou pobre, vulnerável, marginalizado e precário por minha culpa, minha responsabilidade. Né? Então, aí por isso que ele não vai se colocar como escravo, né? Então você tem toda uma construção. Cara, isso já dentro da escola isso acontece, né? Uma construção de uma ideia de que o fracasso profissional, o fracasso financeiro é sua culpa. E aí você não vai se percebendo como escravo. Né? E uma outra questão que eu acredito que o Gessé põe é que ele trata esse trabalhador, a ralé brasileira, esse trabalhador que está precarizado, né, a continuidade da escravidão e tal, ele fala que essa população está em piores condições se comparado com a escravidão. Eu não sei se eu estou enganado. Vitória, você me corrija se eu estiver enganado. A Eliane também, que está com a leitura afiada do Gessé, vocês me corrijam. Que eu acho que tem um momento que ele fala que são condições piores. Porque ainda na escravidão o cara vivia na senzala, sabe? E hoje a gente tem pessoas vivendo em locais piores que a senzala, né? E exercendo trabalho precarizado e tudo mais. Não sei se eu estou correto, se é ele que fala, se eu estou confundindo o autor e estou falando de outro autor. Mas eu acho que tem esse ponto. Ele fala assim, os escravos contemporâneos, né, têm uma condição de vida pior que os escravos do Brasil colonial.
porque eles não têm nem onde dormir, cara. E ali eles tinham onde dormir. Eles tinham um território, né? Que era basicamente a senzala. Hoje eles não têm, nem são totalmente desterritorializados. Estão completamente abandonados, né? Não tem garantia se amanhã vai ter um recurso financeiro ou um prato de comida para se alimentar, tal. Sabe? Não tem a garantia do amanhã. Né? Então acho que essa é uma discussão muito interessante que o Gessé traz, de que a continuidade da escravidão, né, a existência da ralé brasileira, ela produz uma subcidadania tal, que gera populações em condições piores que os escravos do Brasil colonial. Né? E assim, quando eu li, eu tenho origem de cidade do interior de São Paulo, né? Meu histórico de vida é Marília, Presidente Prudente, cidades médias, tal. Então, assim, a gente tem processo de favelização nessas cidades, tal, de precariedade, tem, mas nas cidades médias, apesar do tamanho dela, isso é tão distante da gente. Eu não sei para quem morou nessas cidades, né? E eu fui filho de funcionários públicos, tal. Então sempre tive uma vidinha de classe média, né? E que nunca percebi. E eu vim perceber a precariedade da vida, tal, quando eu passei a frequentar a metrópole. Quando eu vim para a Baixada Santista, eu vi isso de modo muito mais intenso. Na verdade, quando eu fui fazer a universidade, né? Que eu passei um tempo na favela da Rocinha e tal, e que fui ver pessoas vivendo em condições assim assustadoras, né? Assustadoras. Enfim, né? Falando da tese, da construção da ralé, né? Que ele já falou isso ontem, né? Eu já trouxe para vocês, que ele fala da pré-história da ralé, dessa classe, né, da ralé brasileira, e agora ele já falando do Brasil moderno, do Brasil se industrializando, né, já é o Brasil do século XX, vamos dizer assim, que ele vai falar do abandono dessa classe, o abandono dos ex-escravos e dos seus descendentes, tá? O abandono vai se dar via políticas públicas, porque você, historicamente, não vai ter políticas públicas para a inclusão, né? Você vai ter um pequeno intervalo de políticas públicas, né? Que durou 13 anos, parou por aí, né? E a gente está vendo desmonte. Eu acabei de sair de uma reunião em que a gente está com problemas para a volta presencial, porque a gente tem estudantes que não têm condição de pagar a passagem para ir para a escola. Então, voltamos a ter institutos federais. O Instituto Federal voltou a ser Cefet, né? Ou seja, um espaço de educação plena, com público e de qualidade, mas exclusivo. Vamos voltar a ser esse espaço, né? Pelo que indica, por falta de política pública para a inclusão do que a gente vai chamar dessa população que está marginalizada. Né? E o Gessé vai falando de que essa classe, né, dos ex-escravos, tudo mais, ela vai sofrer porque ela estava no trabalho escravo, né, no trabalho forçado, e ela é jogada para o trabalho competitivo, sem nenhum tipo de assim, na verdade, é sem a cultura do trabalho competitivo, né? Não é nem desvantagem, Eliane, sabe? É desvantagem. Mas, assim, é cultura do trabalho assalariado, né? A cultura de você ir em busca do trabalho, de atuar num mercado de trabalho, porque a gente estava falando de uma população que não escolhia o trabalho que fazia.
ela era forçada a fazer determinado trabalho. A gente está falando de uma população que ela não escolhia o horário de trabalho, né, as horas de trabalhar. Ela era forçada a trabalhar determinadas horas, tantas horas por dia. A possibilidade do não trabalho, ou então de pensar o trabalho, sabe? De ter processo criativo, sabe? Ócio criativo, pô, vou pensar aqui o que eu vou fazer. A gente, os escravos não tem essa construção cultural, porque não tem o tempo de ócio. O tempo de ócio é basicamente, assim, se a gente for levar a fundo, é uma baita invenção burguesa, né? E um monopólio burguês, né? Que é você pensar para ver o que você vai fazer, né? Eu costumo muito dizer isso em casa, assim, que às vezes eu estou trabalhando tal, e eu paro e vou fazer nada. E às vezes, você não está trabalhando? Eu falei assim, eu tô, mas é que eu tô agora, eu preciso de um tempo para ficar parado, pensar assim, pensar nada para vir alguma coisa, né? Principalmente quando a gente está escrevendo texto que trava, né? O que você tem que fazer? Você tem que continuar lendo, tal? Não, vai descansar, porque você tem que, seu cérebro tem que ter o tempo para ele. E a gente está falando de uma parte da população que não, culturalmente isso inexistiu, né? E ela é jogada nesse mercado competitivo de trabalho. Então, em plena desvantagem, né? Você desmonta aí a tese do Gessé, desmonta qualquer fala, qualquer defesa em relação a um programa meritocrático, né? Desmonta qualquer uma, que você fala assim, ó, não tem meritocracia aqui não, cara. Aqui a gente tem uma classe que chega no Brasil já adaptada ao mercado de trabalho, ao trabalho assalariado, ao tempo de ócio, sabe o que é o lazer, tal, não sei o que lá, N coisas, né? Sabe manusear ferramentas e tal. E uma outra classe que estava apenas acostumado a ser forçada a trabalhar e se acontecesse alguma coisa ia para o tronco ser chicoteado. É isso. E essas duas classes são postas para competir no mercado de trabalho, né? Basicamente é isso. Então é por aí que o Gessé vai navegando para falar da ralé brasileira, tá? Tudo bem? Aqui eu coloquei esse trecho do Gessé para falar um pouquinho dos programas aí de imigração no Brasil, né? Porque o programa de imigração no Brasil, você vai ter lá ele vai se iniciar antes da abolição da escravatura com a ideia de substituição da mão de obra, né? Com a ideia já de descarte da mão de obra escrava, né, e negra, né, de exclusão. É assim, não são capazes de receberem salário, tá? Esse é um ponto. Porque você já tem assim, vai adiando a abolição da escravatura no Brasil, né? Porque o trabalho escravo ele proporciona a acumulação primitiva, né? O que é a acumulação primitiva? O cara fica com toda a lucratividade, né? Ele não paga ninguém sobre a produção, né? Então ele acumula o máximo possível e quando ele tem o trabalho, vou chegar nele. A Eliane falou do embranquecimento, né? E quando você chega na abolição da escravatura, né, que você vai, vamos dizer assim, compartilhar que o cafeicultor, né? Vamos falar do cafeicultor, que ele é o grande senhor daquele momento ali, né? O grande capitalista brasileiro daquele momento. Quando ele vai compartilhar parte do lucro dele, porque é isso, né? Ele vai pagar em salário parte do lucro, vai tirar lá parte do lucro e dar para o trabalhador, coisa que ele nunca fez. Ele fala assim, não, o escravo não serve para isso. Ele não vai saber lidar com dinheiro.
né? Então é necessário, daí você tem um apoio da elite brasileira, né, dessa elite, para os programas de imigração. Tanto que a lei de imigração, ela tem esse termo que a Eliane colocou, né, que é uma necessidade de branqueamento da população brasileira, de europeização, de civilização, gerar civilização, tá? É uma pena, eu eu já peço desculpa, porque é falha minha na preparação do curso, porque eu tenho essa lei, porque eu usei já em aula essa lei. Só que eu ela tá por aqui, no computador, assim, eu não sei nem onde tá, para apresentar para vocês. Mas, assim, é uma lei de 1880, por ali, dá para você procurar na internet, assim, e acha essa lei, e você vai ver termos, assim, na lei, na redação da lei, que são termos assustadores, né? Enfim, esse estrangeiro, ele é visto como a salvação do Brasil, assim, não a salvação do Brasil, assim, vamos nos tornar uma potência industrial, capitalista, moderna, né? Vamos trazer a modernização para o Brasil e por aí vai. Né? Por quê? Porque vamos ter europeus aqui, né? Vamos ter gente inteligente, gente acostumada ao trabalho, gente que é criativa, gente que tem, sabe, enfim, toda aquela questão que eu falei do darwinismo social, tá? E por aí, que já vive o capitalismo, entre outras coisas. Atrair a civilização, isso, Luiz Gustavo, é bem isso. Né? Então, essa é a questão dos estrangeiros, principalmente do europeu. Mas é muito interessante isso, porque, assim, se você usar apenas a redação da lei e tal, você pode nos levar a algum engano. Tá? Por quê? Que engano que pode nos levar? É a gente entender como ralé brasileira apenas os ex-escravos. E aí eu acho que é um pouquinho de falta de conhecimento do GCE em relação ao Brasil como um todo. Sabe assim, por exemplo, ele não conhece o sul do Brasil. O sul do Brasil. Porque no sul do Brasil você tem lá descendentes de italianos, de alemães, tudo mais, que estão vivendo em extrema pobreza, cara. Sabe? Camponeses, pequenos camponeses, né? Produzindo fumo para Souza Cruz, né? Que estão vivendo em extrema pobreza, num trabalho de semi-escravidão. Então, assim, por isso que o termo formação socioespacial é importante. Porque se a gente mandar, se você for entender o sul do Brasil só abordando a escravidão como a origem da ralé brasileira e tudo mais, você vai se dar mal lá. Porque você vai ver branco morando em favelas, morando em colônias agrícolas paupérrimas. Aí você vai falar assim, pô, o que é isso? Tanto que você vai ter um movimento muito grande de imigração no Brasil, na década de 50 e 70, de pessoas vindas do Paraná para São Paulo. E vão ser descendentes de italianos, tal, que vão vir para São Paulo, que vão estar num estado de miséria ali no Paraná, né, agricultura, tal, vivia na agricultura, e vem para São Paulo, e vai morar nas periferias. Né? O que explica ter branco na periferia de São Paulo, tal? Gente, é europeu que estava no estado de pobreza, que tinha chegado no Brasil, estava no estado de pobreza tremendo no campo, na agricultura brasileira, e vem para São Paulo, na São Paulo industrial. E eles chegam... não é as coisas não funcionam muito assim, causa e efeito, né? A gente tem que tomar um cuidado para não levar a análise para causa e efeito. Sou branco, ponto, vou ser incluído.
tem que ter muito, né? Porque você vai ter também uma população de descendentes de europeus, tal, que também vão ser excluídas nesse processo, tá? Não apenas os ex-escravos, mas também imigrantes. Então, isso eu acho que é uma falha do GCE. Eu não sei se vocês contrapõem a minha visão, mas assim, só para contribuir para o debate, assim, pô, vamos ver um caso empírico para contribuir para esse debate. Você vai ter textos falando sobre a produção de fumo no sul do Brasil, né, da Souza Cruz, mas, cara, tem programas de TV, assim, você caçar no YouTube ali um programa do Caco Barcelos, que ele faz na Rede Globo, Profissão Repórter, que ele fala ali do uso de agrotóxicos e tudo mais, tal, e daí ele vai analisar a produção de fumo no sul do Brasil. E, cara, você está falando de gente branca, tal, num processo de extrema pobreza ali e grande vulnerabilidade, né? Então, aqui eu dou uma pontuada num probleminha do GCE, de assim, ele faz uma análise do Brasil a partir daquele espaço cotidiano dele, né? Falta geografia para o GCE, sabe? Falta Milton Santos aí no GCE. Falta ler o Miltinho, né? Tudo bem? Tudo bem? Não foi polêmico isso? Eu queria que fosse polêmico, mas não esperava, assim, vocês entenderem, assim. Esperava alguém falar assim, não, pera lá, é diferente. Não estou falando que não tem racismo, mas eu estou falando que tem ralé branca. É isso que eu estou falando, tá? Eu acho que o Jessé, ele chega a fazer um comentário bem breve, assim, de que tem pobre branco nessa ralé, mas assim, sem nenhum aprofundamento, né? É porque ele trata de muitas questões no livro, então algumas questões ficam meio no ar mesmo, né? Precisa de outras obras, de outros autores para a gente dar uma complementada. Tá, obrigado, Vitória, para não ficar... Quando fica em silêncio, a gente acha que a gente está falando bobagem, sabe? E ninguém está gostando. Enfim, aí o Gessé, ele vai penetrar no que ele está chamando de ralé brasileira, né? Aí, assim, é interessante, assim, que ele vai pontuar como sendo o negro, tá? Ele coloca ali o negro, né? No texto dele tá o negro, né? E, de fato, gente, a grande maioria do que a gente vai entender por ralé brasileira, aí, essa classe da subcidadania aí, que o Luiz lembrou a gente e tal, vão ser formados por negros no Brasil, né? O racismo estrutural que o Silvio de Almeida fala, tal, é real, é material, existe, né? Eu estou fazendo estudos aqui da Baixada Santista que demonstram isso, que as periferias, as áreas vulneráveis estão ocupadas por negros, principalmente. Você tem o caso de São Paulo, da grande metrópole paulista, que você também vai ter, né, as áreas mais vulneráveis, você vai ter a população negra excluída para essas áreas. Eu ia falar apropriando essas áreas, que não é apropriação, né? Ela é excluída, ela não escolheu, né, essa área. Escolheram para elas que elas iriam viver nessas áreas mais afastadas. E se a gente for fazer uma análise do encarceramento também no Brasil, que é do sistema prisional, a gente vai ver que a grande maioria, na verdade a grande maioria vai ser de pardos, né? Mas você vai colocar junto ali o pardos e negros, né? Vamos chamar os não brancos, são mais de 70% da população carcerária no Brasil, né? Então é muito factual o racismo no Brasil. Isso eu concordo com o Gessé, tá? Então, assim,
grande parte da ralé brasileira é formada pelos ex-escravos, né? Pelo descendente dos escravos, descendente dos indígenas, e por aí vai. Tá? Eu coloquei aqui 2 pontos, né, que o GCE traz, que é a presença da ralé em 2 espaços, né, diferentes, né, no campo e na cidade. No campo, nas lavouras de subsistência, e na cidade, na formação das favelas nas grandes cidades, né? Acredito que se a gente trazer para agora, né, para o Brasil contemporâneo, essa análise, cada vez mais a gente vai ter menos a presença dessa ralé brasileira, que ele está chamando, nas lavouras de subsistência. Por quê? Porque a gente tem o predomínio do agronegócio, né, que vai dominando as terras e incorporando as terras e praticamente expulsando essa população. Né? Você tem vários métodos para expulsar a população do campo. Um pedaço de terra ali, e o cara vai meio que oferecendo para comprar até eliminar toda a sua terra e você praticamente pede para ir embora, né? Você quase paga para ele pegar sua terra, até sua terra. Tá? E a formação de imensas favelas no Brasil. Tá? A gente tem favelas hoje. Vou falar da favela da Rocinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma favela que tem 400 mil habitantes. Tá? 400 mil habitantes. Tem aqui Luiz Gustavo para me corrigir, é maior que São Vicente, né, Luiz? São Vicente tem 350 mil, 300 e pouco, né? 366, é isso mesmo. A favela da Rocinha tem 400 mil habitantes, né? E é muito interessante a dinâmica da favela, né? Porque o Brasil moderno, vamos dizer assim, que urbano industrial, né? Você tem o desenvolvimento de várias dimensões do capital. Uma das dimensões é o capital imobiliário. E você tem um mercado imobiliário dentro da favela, cara. No Rio de Janeiro, esse mercado imobiliário dentro da favela se dá no morro ali, né? Que quanto mais próximo do asfalto, mais caro é a casa. Mesmo essa casa, ela não sendo legalizada, não é legalizada, né? Por ser favela, você não tem a propriedade da terra, né? Aí você tem esses programas assim que as prefeituras anunciam, né? A urbanização de favela, né? Que se você for ao pé da letra, assim, o que é esse programa? Não é a urbanização de favela, porque a favela já é urbana, ela já está na cidade, já está. Na verdade, o que você está tendo é regularização, né? Você está dando título de propriedade para as pessoas que estão ocupando as áreas ali, né, as casas ali na favela, tal, você está dando título de propriedade para essas pessoas pagarem imposto, né, contribuir para a arrecadação municipal. Basicamente, você tem isso, né? Você não tem assim grandes melhorias nas condições de vida por conta desses programas de urbanização de favelas que é divulgado à torto e direito aí, tá? Mas você tem um mercado imobiliário que é muito interessante de analisar. Quando chega uma pessoa nova, assim, uma família nova, e não tem nenhum recurso, sobe o morro. Tanto que, como que eu vejo esse mercado imobiliário numa favela, numa área vulnerável tal? Simplesmente, você vê a área que tem... Eu tô sendo muito geógrafo aqui, tá? Fugindo um pouco do GC até. A área que você vai ter reboco, as casas pintadas e tudo mais, ali é a área mais cara da favela. A área que você vai ter o tijolo à mostra, assim, sem reboco, sem nada, ali é mais barato. E a área que você vai ter os barracos de madeira com restos de coisa, é a área que não tem preço. Que quem chega, por último, vai viver ali. Tá? Enfim, essa dinâmica você tem nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo, né? Que elas atravessam fundo de vale, né? Dentro do Planalto, então não é meio que dentro do morro, né? E você tem aqui nas palafitas, na favela do Dique e na México 70. Você tem essa dinâmica que você consegue observar.
Tá? Enfim, eu coloquei essas duas citações aqui no meu caderninho aqui, até para citar essas duas citações. Eu queria, assim, até ler, né, que ele coloca em relação ao negro. Que é assim, ó, o negro sem oportunidade, para o negro sem oportunidade de competir com chances reais na nova ordem, restavam os interstícios do sistema social. A escória proletária, que é o mercado informal, né, os piores trabalhos, né, do mercado de trabalho, que ele já vai para a informalidade e tudo mais. O ócio dissimulado, que assim, entendendo por ócio dissimulado é assim, o cara não ter ao que recorrer, daí você vai ter o cara parado ali mesmo, tá? Ou a criminalidade fortuita, né? Ou permanente, como forma de preservar a dignidade do homem livre. E aí a gente cai na discussão sobre narcotráfico nas periferias e tudo mais, tá? Eu gosto muito dessa discussão porque é um debate muito midiático, né? De falar das periferias urbanas como espaços de criminalidade, né? Espaços do narcotráfico. E dentro do discurso midiático, a sensação que me dá sempre é que é a população ali que está escolhendo ser narcotraficante. Sabe assim, pô, tô escolhendo ser narcotraficante, né? Porque eu tenho um monte de oportunidade aqui. Tem uma Unesp ali para eu fazer, tal, do lado. Mas eu quero ser narcotraficante. Parece que é isso no discurso midiático, né? Mas se você for olhar atentamente as periferias do Brasil, as periferias mais vulneráveis aí do Brasil, tá? Das cidades brasileiras, qual que é o setor da economia que mais emprega? Pensa, não setor, mas assim, dentro do setor qual a área específica assim que mais emprega pessoas? Pô, é o narcotráfico. A empresa, vamos dizer assim, que mais emprega nas periferias e que mais gera renda, né, nas periferias, é o narcotráfico. Na verdade, eu acho que se a gente não tivesse o narcotráfico na periferia, a gente já tinha tido uma revolução da periferia, sabe? A gente já tinha tido a rebelião dos mais pobres. Basicamente, o narcotráfico sustenta, né, essas pessoas terem algumas, né, não algumas, mas grande parte, né, da periferia ali ter a sobrevivência, a manutenção de sobrevivência e não se rebelar. Eu digo isso porque assim, a experiência que eu tive na favela da Rocinha, e foi em 2003, e havia uma discussão muito de é um Estado paralelo, é um governo... E não é, né? Não é Estado paralelo, porque ali você não vai ter tudo que o Estado fornece, as obrigações do Estado cumpridas pelo narcotráfico, mas você vai ter uma governança ali paralela. O que é? A gente foi para a favela da Rocinha, assim, alimentação. Os caras, o narcotráfico cuidava, não deixava ninguém passar fome dentro da favela. Remédio. O narcotráfico não deixava ninguém precisar de remédio na favela. Segurança. Não podia ter assalto dentro da favela. Entendeu? Tinha uma ordem estabelecida pelo narcotráfico ali, dentro da favela. Né? Então, assim, a gente não está falando do caos, né? Implantado, a gente está falando de algo organizado e que organiza o território, tá? O narcotráfico. Agora, sim, não pode roubar morador, tal. Na verdade, não pode roubar nem o visitante, né? No caso da Rocinha, Eliane, que eu fui, como você tem o turismo, esqueci esse tipo de turismo. Quando eu dava aula no turismo, eu falava muito, que é o turismo que o cara vem lá dos países mais ricos admirar a pobreza. Esqueci, tem um termo que usa para isso.
Mas você tinha muito gringo, assim, dentro da favela da Rocinha, sabe? Muito, muito, muito. Quando eu fui lá, muito. Era incrível, assim. E caravanas, assim, com guias turísticos e tal, não sei o que lá. E havia proibição até de abordagem do turista. Você não pode roubar nem o turista, cara. Era a lei ali, né? Enfim, era a regra ali existente. Então, assim, eu gosto muito de falar do caso da criminalidade por conta disso, né? A gente está falando de pessoas que vão ter como única possibilidade de manutenção da vida a criminalidade. A Rainiel estava aqui, não estava? Deixa eu ver. Aqui, ó, o principal empregador é o narcotráfico. É isso, minha Iris, que a gente... Eu falo assim que a principal... É o principal empreendimento não das favelas, né, mas da periferia, né, que engloba tanto as favelas como a área do asfalto também, né, você tem tudo isso, é o narcotráfico. É que hoje você tem mais coisas, né, para além do narcotráfico, você tem hoje uma cultura periférica, né, sendo construída, né, por exemplo, a festa na periferia. A festa na periferia, que é combatida pelo asfalto, né? A classe média combate a festa na periferia, né? Que é o baile funk e tudo mais. Esse é um empreendimento da periferia que gera renda dentro da periferia, que circula renda dentro da periferia. Às vezes até tem drenagem de renda, né? De pessoas que de fora da periferia que vão para lá, né? E que é combatido, né? Opa, não, isso aí não. Narcotráfico pode, o baile funk não, né? Tem muito isso. Tanto que hoje se mata muito mais jovens no baile funk do que jovens do narcotráfico, né? A polícia mata mais gente no baile funk, né? Você pega o caso de Paraisópolis, que no baile da 17 ele matou 9 jovens de uma vez, né? E você não vê casos mais de chacina envolvendo narcotráfico e tudo mais, né? A festa, a cultura da periferia, ela é mais perigosa do que o mercado da periferia, né? É bem... Precisa de estudo para ver isso aí. Mas eu estava falando da Rainelli, eu vi ela entrando aqui. Ah, ela está aqui, sim. Se ela quiser falar, ela pode falar. Porque a gente fez uma entrevista com uma moradora ali das palafitas, da favela do Dique, ali de Santos, e ela mencionou assim que a própria mãe estimulava a entrada do filho no movimento, no narcotráfico ali e tal. Por que isso? Cara, porque é isso que vai pôr comida dentro de casa. A verdade é essa, assim, né? É assim, a verdade é quem põe comida no prato da população periférica no Brasil? É o narcotráfico, cara. É o narcotráfico, né? Às vezes eu acho que até por conta disso que encontrar 39 quilos de pasta base de cocaína num avião presidencial gera menos polêmica do que pedalada fiscal, sabe? Às vezes eu acho que até por isso, né? Tentando fazer uma ironia aqui. Tem outra coisa aqui que ele coloca nesse parágrafo, senão eu fico falando muito disso, que daí eu vou falar para você. O negro torna-se vítima da violência mais covarde, né? Tendo sido animalizado como tração muscular em serviços pesados e estigmatizado como trabalhador manual desqualificado, é exigido dele agora que se torne trabalhador orgulhoso do seu trabalho, o mesmo que era símbolo de sua desumanidade e condição inferior, né? Então, assim, antes ele era o escravo sem alma, né, que tinha que trabalhar, tudo mais,
E não, agora ele tem que ser o mesmo escravo sem alma, trabalhando por um salário insignificante e tudo mais, e ele tem que estar orgulhoso porque tem que estar trabalhando. Ele vai lá ser entrevistado pelo Luciano Huck e tem que sorrir. Ah, não, ó, tá vivendo com dignidade aqui e tal, né? Comendo feijão e farinha, sabe? Enfim, você tem esse contexto no Brasil, né? Tinha uma outra coisa que eu queria falar aqui disso, mas sumiu aqui um pouquinho da minha memória aqui. Vamos dar uma passada, porque assim, vai um pouco ao encontro do que eu já comecei a falar com vocês, principalmente quando eu citei o caso do baile funk, né, da cultura periférica, que não começa com o baile funk, né, começa com o hip hop, né, começa com o rap do Racionais, né, que os caras eram presos por cantar, né, que a cultura periférica tem isso. Teve uma... eu não sei se vocês acompanham, mas eu acompanho. Tem o podcast do Mano Brown, tem no Spotify, e tem uma entrevista, que não é uma entrevista, que é uma conversa que ele faz, que eu acho muito interessante. Tem 3 que eu recomendo, assim, vocês ouvirem, que é aquele faz com o Drauzio Varela, é muito interessante, principalmente sobre os relatos do Drauzio sobre a São Paulo antiga, né? Quando ele é jovem em São Paulo, e os relatos do Carandiru, né? A conversa do Mano Brown e do Drauzio sobre o Carandiru é imperdível, né? Que os dois viveram o Carandiru ali, né? O Drauzio como médico e o Mano Brown como estrela do rap, né? Que foi gravar clipe e tal, essas coisas. E que ele faz com o Lula é muito interessante. E a última que eu ouvi, faz um tempo que eu não ouço, umas 2 semanas, eu ouvi a com o Djonga, né? O Djonga é um rapper mineiro. Para quem não conhece o Djonga, ele é autor da frase célebre numa música assim que é fogo nos racistas, né? Então a galera meio que ficou com muito medo dele, né? Coloca ele como um cara mau, tal, porque ele fez essa menção numa música, né? E nesse episódio que ele está entrevistando, conversando com o Djonga, ele cita que ali na década de 90, né, quando você tem assim a emergência do movimento do rap no Brasil, né, que ele sai da periferia, né, que é basicamente o disco Sobrevivendo no Inferno, né, do próprio Racionais, faz com que essa música avance para além da periferia, comece a circular nos grandes centros e tudo mais, sai da zona sul de São Paulo e toma o centro, toma a zona oeste, né? Os caras passam a escutar na USP, enfim, por aí vai. O Mano Brown é preso num show no Anhangabaú, porque ele não poderia, os caras avisaram que ele não era para cantar Diário de um Detento. E ele e o grupo começam a discutir sobre as músicas, tal, não sei o que lá, e depois, na segunda música, ele falou, manda aí que eu vou cantar. E daí ele canta e os caras prendem ele, né? Prende todo mundo por cantar Diário do Detento. Então é muito interessante isso, né? Que você vai ter sempre esse medo, que ele começa, ele fala a data do massacre do Carandiru, né? 1º de outubro de 1980 e pouco, tal. Vale a pena, viu? Gente, se não ouviram, depois daqui do nosso curso, eu não vou falar para ouvir para dormir, porque você não vai dormir, mas vai escutar o Sobrevivendo no Inferno, que é, assim, uma obra-prima da cultura brasileira, tá? Então você tem, esse episódio que eu estou falando para vocês, é um exemplo desse medo permanente
que vai existir na sociedade brasileira da rebelião negra, né? Então, assim, esse medo da rebelião negra não é você impedir o negro de fazer determinada atividade, mas, assim, da construção de uma cultura periférica, né? A gente está falando de música, de proibição de música. A gente está falando de lei que proibia a capoeira até 1975, entendeu? Você vai ter muito movimento, né, pela elite brasileira, né? Estou falando elite porque estou usando o GCE, e também a classe média vai incorporar esses valores da elite para meio que cercear os negros no Brasil, tá? Cercear essa ralé brasileira, para ela não criar nenhum movimento, para ela não se movimentar, para ficar imóvel, né? Então você vai minando para garantir a imobilidade dessa ralé. Quando eu falo imobilidade, é assim, não é ficar aprisionado num espaço, eu estou falando de segregação socioespacial, ficar intocada lá num espaço da cidade. Então você não vai ter transporte público, você não vai ter essas coisas para essas pessoas circularem pela cidade, e você não vai ter possibilidade de mobilidade social, né? Então, assim, não dar escola, não dar universidade, não dar nada, para não ter voz, por conta do medo da rebelião negra, tá? Aí a gente vai entendendo um pouco por que não vai ter escola na periferia, cara. A gente vai entender por que as primeiras ações de um governo conservador, reacionário, neoliberal no Brasil é desmontar a educação pública, tá? Para não ter a possibilidade do negro, da ralé brasileira, ter voz, né? Pô, você vai ter negro médico daqui a pouco, você vai ter negro ministro da Justiça daqui a pouco, oxe, né? É essa discussão, tá? Então você vai ter aí um uso sistemático. Eu ia falar para vocês em relação ao negro inimigo da ordem, né? Falar sobre a ordem, o que é a ordem, mas a ordem é o respeito à propriedade, mas não só isso. É o respeito à propriedade do homem branco, tá? Do homem branco. Então você tem inimigo da ordem, mas que ordem? Não apenas respeito à propriedade, mas é respeito a esse status quo, essa hierarquia social no Brasil. E que quem está no topo da pirâmide são os homens brancos, tá? Isso tem que ser garantido. E para garantir isso, a gente tem um sistema que vai desde isso que o Luiz está colocando aqui, né? De repressão de prática religiosa, capoeira, samba, do carnaval, né? Você vai ter tudo isso e você vai ter intimidação, humilhação, que é um jovem negro andar pela rua e ser intimado pelo aparelho do Estado, tomar uma revista, tudo mais, né? Ou entrar no shopping e ser seguido pelos seguranças, tá? E a morte do preto e pobre sendo um fenômeno banal no Brasil, né? Que eu coloquei aqui até para destacar que ele que ele não é mais nem banal no Brasil, cara, porque sabe quando eu estava fazendo os slides hoje, eu não lembro o ano, tá? Eu não lembro o ano, então eu não vou saber se os mais jovens viram essas cenas. Mas eu e o Marcelo Miahiro vimos, que é uma entrada ao vivo na Rede Globo de pessoas fugindo assim numa favela no Rio de Janeiro e tomando tiro assim de fuzil da polícia e as pessoas caindo mortas assim. Era uma câmera bem de longe assim e passou ao vivo na televisão isso. E também você vê isso
todo dia, se você for assistir o Datena, esqueci o nome do outro lá, que... Cidade Alerta, né? O Cidade Alerta. Eu não lembro o ano, Eliane, disso. Porque foi transmitido na Rede Globo, sabe? Entrada assim e... Cara, os caras mataram os caras ao vivo, né? É muito louco isso. É uma espetacularização da morte do preto e pobre, cara. Isso gera audiência, isso gera grana para a elite. Entendeu? A gente não está falando só de repressão, né? A gente está falando de capitalização da morte do preto pobre. Há uma capitalização, cara. Os caras estão ganhando dinheiro com isso, transmitindo ao vivo, né? Construindo uma indústria do medo, né? Que é assim, por medo do preto pobre, a classe média vai cercando suas casas com arame farpado, com câmeras, com não sei o que lá. Toda essa indústria da segurança, ela é dinamizada pelo Datena e pelo... Caramba, tinha um Marcelo Rezende que morreu. Esqueci o nome do outro hoje, que... É o Bate... Que é amigo do Bolsonaro, pô. Como é que é o nome dele? Siqueira? Siqueira Júnior, né? Tem um monte agora. Tem no SBT, tem bastante, tem na Band, tem na Record, tem tudo. Acho que só até a Globo tá menos explícito, digamos, né? Eles... menos explícito, mas tem. Né? Tem. Na verdade, sabe o que você falou, Helene? Me veio aqui uma interessante da Globo. Que a Globo é o racista que não quer disfarçar, né? Eu não sei se vocês lembram, foi esses tempos, que aquele apresentador do Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, o Rodrigo Bocardi, por exemplo, foi entrar ao vivo de um terminal de ônibus e um jovem negro estava tendo greve dos ônibus e tal, né? E um jovem negro estava indo pro Pinheiros, pro Clube Pinheiros. E o Bocardi falou assim, o que você vai fazer lá? Vai trabalhar? Você cata a bolinha lá? Né? O jovem falou assim, não, eu sou tenista. Foi muito assim... foi assim... Um balde de racismo no nosso colo, né? Assim, o cara jogou assim o racismo na nossa cara, esfregando, né? Teve também recentemente que eles foram fazer uma reportagem, um bate-papo, né, sobre aquelas manifestações dos Estados Unidos, o Black Lives Matter, só tinha branco, causou bastante polêmica, só tinha jornalista branco. Depois eles fizeram uma reportagem sobre isso no Globo Repórter, e aí a Sandra Annenberg já começa falando, a gente não consegue contratar muitos negros por causa do racismo estrutural, que não permite que os negros sejam tão bons. Eu fiquei chocada quando eu assisti aquilo. Que não permite que sejam tão bons. Não, depois que inventaram o racismo estrutural, né? Tudo na conta dele. Não, o interessante é reproduzir o darwinismo social, né? Falar que não permite ser muito bons. Meu Deus. Eu acho que a Globo, ela vai pelos cantos assim, sabe? Porque se a gente parar para pensar, tanto a Record quanto a Band, tem esses programas, né, de jornalismo policial, eu acho que eles ferem o princípio do próprio jornalismo, né? Porque o negócio é terrível. E a Globo, ela vai mais ali na indireta mesmo, assim. Acho que o negócio da Globo é a questão mais do populismo também, né? Que a gente vai falar mais pra frente. De erradicar políticas públicas e tudo mais. Então... Assim, a gente está entrando numa das classes, né, que o Gessé vai falar do pacto antipopular, né, que é o pacto antipopular, que você vai ter a reunião de algumas classes no Brasil, a união, que vai gerar esse ódio ao que é popular, né, que vai se desdobrar no ódio ao PT. E se a gente for analisar, vamos pegar
índices de audiência e tudo mais, tal, né? Índices de audiência. E você vai ver assim que os índices de audiência da Globo, em comparação com a Record, com a Band e tal, é um desnível gigantesco. O que nos leva a refletir sobre isso? Pô, e como que a classe média ela é tão bestializada desse modo? Se ela não assiste tanto da Atena e coisa, né? É porque o método da Rede Globo é mais inteligente. É mais inteligente. Sabe, a Rede Globo tem mais inteligência para promover o racismo, para promover o ódio de classe, para promover do que esses outros canais. Tem mais recurso para fazer isso. Por exemplo, o Jornal Nacional, você não vai ter lá o Bonner gritando, mas você vai ter o cano de esgoto atrás vazando dinheiro, né? Sabe? Eles fazem com inteligência um respaldo, isso. Assim, pela imparcialidade, não, porque a gente é imparcial, né? Sempre se valendo dessa falsa imparcialidade, né? Eu nem acredito nisso, que isso exista, né? Mas... O que eu tô querendo dizer é que, assim, o racismo e o ódio de classe que a Globo transmite e difunde, ele é feito com consciência, não é consciência, mas cientificamente. Você tem ali estratégias de marketing para isso acontecer, sabe? Para parecer que não está acontecendo, mas você tem tanta carga simbólica mandando, tanto signo mandando para você, que isso vai te remeter a ser um baita racista, misógino, caramba, tá? Vai, Vitória, desculpa. Não, eu só ia mencionar também que a questão do trabalho precarizado, assim, no neoliberalismo, que a Globo vai romantizando, né? Vai tornando, assim... Qual é a palavra? Vai falando de empreendedorismo e, enfim, tem essa questão também. Como sendo uma coisa, assim, estrutural, né? Que é assim e pronto, né? E tem a questão dos alimentos também, né? Então, um absurdo, daí começam a inventar receitas, assim, mirabolantes. Se torna cômico. O Agropop é da Globo, né? Comercial. Sim. Não, mas eu tenho hoje, Helene, a dica de receitas. Sim. Como cozinhar carne, pé de galinha, né? Joga umas pedrinhas no meio. Pô, pelo amor de Deus, sabe assim, eles vão assim naturalizando a pobreza, né? É uma espécie de naturalização da pobreza. Não, isso é... Não, daí você tem o Luciano Huck, ele é o pai da meritocracia, né? Ele é o papa da meritocracia, que ele vai lá, o cara se forma em medicina, ele vivia no lixão, encontrou um livro no lixo, ele leu o livro, daí esse livro ele partiu para outro, entrou na faculdade de medicina e virou médico, daí ele vai lá no Luciano Huck vai falar, aí, com esforço e tudo mais, tal. O Luciano Huck é o round 6 brasileiro, né? Que coloca a galera lá, os pobres, para se humilharem na TV, para ganhar uns trocos, né? Para ganhar lá. Só tá faltando matar as pessoas ao vivo, né? Eu vi essa comparação, eu achei maravilhoso, né? O programa do Luciano Huck é o próprio round 6 da TV brasileira. Né, que coloca os mais pobres ali para serem humilhados ao vivo. Tá? Gente, tem uma questão aqui que ele vai colocando, que vamos dizer assim, sobre a exploração da ralé brasileira. Tá? Eu coloquei aqui 3 pontos, que é o desajuste, né, que assim, nunca você vai ter, vamos dizer assim, essa classe ela se reconhecendo, né, como classe e tal, a desterritorialização, que aqui eu não sei se é o termo correto que eu estou utilizando, porque você vai ter desterritorialização se você teve territorialização. Na verdade, aqui a gente
tem um processo que não vai permitir a territorialização dessa população. Estou meio Kleber Machado agora, porque pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque, queira ou não, de modo precário ou não, vulnerável ou não, na favela o negro, a ralé brasileira aí se territorializa. Mas é uma territorialização muito frágil, porque ela pode ser retirada a qualquer momento. Por quê? Porque ela não está dentro da ordem, né? A ordem instituída. Aí você tem ali ações de despejo, de reintegração de posse, né? Você tem aí o caso Pinheirinho, né? São José dos Campos, N casos aí, né? Só você acompanhar alguns vídeos do vereador lá, do senador Eduardo Suplicy, que você vai ver casos de desterritorialização, né? Dos mais pobres pela cidade de São Paulo de modo muito frequente, tá? Você vê, a gente teve que criar uma... Eu não sei se teve a lei ou se foi só uma tentativa de criação de lei para não ter despejos durante a pandemia de Covid-19, né? E assim, no Brasil, né? Você teve os 13 anos de políticas públicas, 13 anos que, de certo modo, você vai ter até uma territorialização dessa classe, né, via Minha Casa Minha Vida, tal, né, que é uma territorialização que a gente pode discutir, que ela não é feita de modo como deveria ser, que é assim, pô, você está falando Minha Casa Minha Vida, que gerou não sei quantas habitações, tal. Eu falei, não estou falando mal, estou fazendo uma análise crítica aqui do Minha Casa Minha Vida. Um baita programa, tal, que aqueceu a construção civil, gerou emprego e tudo mais, tal, mas não tirou o pobre da periferia, cara, né? Programa faixa 1, né, que é para população que tinha menos renda, tal, é lá longe, lá distante. Então você não trouxe o pobre para o centro. Então não muda muita coisa, né? É interessante, né? Você está levando casa, dignidade e tal, mas você continua deixando ele numa situação de exclusão na cidade, tá? O não pertencimento à cidade. A discussão do direito à cidade continua com ou sem Minha Casa Minha Vida. E o problema de você não ter agora, de você ter um governo liberal, conservador, a gente pode aqui juntar vários adjetivos, né? É que essa população que já era pobre e vulnerável, ela vai ficar mais pobre e mais vulnerável. E aí ela não vai conseguir pagar as parcelas daquela moradia. Então ela vai, assim, o que deu um pouquinho de melhora, né, nos governos mais populares, tal, você já tem o desmonte já de imediato. Provavelmente 2022 vai ser o ano que a gente vai ter o maior número de despejos no país, na história do país, por pessoas que não vão conseguir pagar a parcela da casa. E assim, fazendo uma análise do governo do PT, eu não gosto de fazer uma análise do governo do PT, eu vou falar isso, vai ficar gravado, porque assim, a gente, para mim, tá? Isso é pessoal. Eu acho que a gente deveria fazer uma análise do governo PT no momento em que a gente não tivesse um neofascismo no poder, né? Porque toda vez que a gente faz uma crítica ao governo do PT, a gente abastece com força o neofascismo, né? Mas, enfim, eu vou fazer a crítica, que é... Eu até esqueci qual era a crítica que eu ia fazer, cara. Que era em relação a... Esqueci a crítica que eu ia fazer. Já lembrei. Que assim, o Minha Casa Minha Vida é um baita programa, mas ele é um programa em que une Estado e capital financeiro, né? Antes de ser lançado Minha Casa Minha Vida, você tem a promulgação de uma lei
que vai garantir a renda do capital financeiro. Quem vai perder dinheiro na história com Minha Casa Minha Vida? O governo, se a pessoa parar de pagar, tudo mais, e a pessoa. O banco nunca. Por que o banco nunca? Porque passou 3 meses sem pagar, perde a casa. Tá? Vai para leilão. O banco toma a casa. Essa lei é feita antes do Minha Casa Minha Vida, né? Que dá a carência aí de 3 meses. Né? Ou seja, é uma lei que dá segurança para o capital financeiro. Senão o capital financeiro não ia entrar nessa de financiar moradia para pobre, não. Né? O capital ele nunca entra em políticas públicas para gerar um mínimo de dignidade para o que o Gessé chama de ralé brasileira, se ela não tiver lucro, entendeu? Então, assim, o Itaú, não sei o que lá, Fundação Ayrton Senna, Fundação não sei o que lá, tal. A gente fala, que legal, não sei o que lá. Não, se eles não tivessem tendo lucro com isso, os caras não estavam fazendo. Entendeu? O capital não entra para não lucrar, né? Para perder dinheiro. Não doa. Né? E o Minha Casa Minha Vida é um exemplo clássico disso e vai gerar uma onda assim, gigantesca em 2022 de despejos no Brasil, infelizmente. Né? Infelizmente. Então, aqui, assim, esse processo que a gente vai ter historicamente no Brasil, né, é assim, do não desenvolvimento de pertencimento social do negro. Não pertenço à cidade, por quê? Porque ele mora lá longe e ele não circula pela cidade, né? Não pertencimento à família, porque a família é incompleta. A família é incompleta, é sempre... Qual que é a estrutura familiar predominante na periferia? É a família de mãe. É família de mãe, né? Família que não existe a figura paterna. A figura do pai, assim, ele é uma coisa muito excêntrica nas periferias brasileiras, né? O que é o normal na periferia é a família que tem como núcleo central a mãe, né? É mãe solteira, tá? Eu falei ontem o porquê disso, né? Que você tem desde razões vinculadas ao patriarcado, né? Que é o homem não ter responsabilidade com a família, ele simplesmente faz os filhos tal e abandona, né? Isso relacionado ao patriarcado, mas você tem muitas relações em muitas questões associadas a esse, vamos dizer assim, como é que é o termo que eu uso? Deixa eu dar uma voltada aqui, que é o negro como inimigo da ordem, que é o encarceramento do homem negro e a morte do homem negro, né? Que são as maiores vítimas do Estado, do braço armado do Estado, né? Da polícia e da justiça, né? Você tem aí 40% da população carcerária no Brasil não era para estar presa. Não foi julgado em segunda instância. É gente que era para estar solta. Por que não está solto? Porque é preto, cara. Né? O filho do Eike Batista, ele pode matar 500 pessoas, nem preso ele vai, cara. Ele não dorme um dia na cadeia. Tá? Vamos lá. Há uma divisão lá entre o pobre honesto e o pobre delinquente. Isso aqui a gente pode até retornar no que a Vitória falou lá, do cara que trabalha, se mata, tal, tudo mais, e vive numa vulnerabilidade tremenda, assim, numa precariedade tremenda, mas assim, por ele estar trabalhando, mesmo que seja formal, informal, né, 18 horas por dia, esse aí é um pobre honesto, né? Esse é honesto. Mas se você tem lá o pobre que consegue a ascensão social, por exemplo, o cara do narcotráfico, né? O cara é o chefe do narcotráfico, consegue a ascensão social, o cara põe lá
anda com anel de ouro, tudo mais. Ou então, cantor de rap. Cantor de rap lá, né? Você pega lá o Djonga com Porsche, né? Tal, não sei o que lá. Ah, isso aí é delinquente. Isso aí fica cantando contra a polícia, contra não sei o que lá. Né? Então você tem a distinção entre o pobre honesto e o pobre delinquente. E isso vai causando um racha na periferia. Sabe? Um racha na periferia, né? Que você vai ter ali populações, a mesma classe social vista como inimigas, né? Ali dentro da periferia, tá? A continuidade da escravidão com as práticas de abandono e ódio de classe, depois a gente fala um pouquinho mais, tá? E a parte, a excentricidade brasileira, né, que é a exploração da classe média, a classe média explorando a ralé brasileira nas tarefas domésticas. Isso aqui é um ponto fundamental que a gente tem que tocar. Por quê? Porque você ter a ralé brasileira aqui, né, principalmente a mulher, né, a mulher pobre, exercendo as tarefas domésticas da classe média, ela vai, vamos dizer assim, aumentar o tempo livre dessa classe média. É o que vai possibilitar a classe média se dedicar a estudo, a lazer, a crescimento intelectual e por aí vai, tá? Foi muito interessante hoje. Hoje eu recebi um e-mail de um orientando meu, né? Trabalha comigo, que era para estar aqui, hein? Depois eu vou pegar ele. E ele mandou assim, uma coisa assim, que era frase de internet, assim, né? Ele falou assim, professor, olha isso aqui, tal. Que tava assim um cara falando assim, é impossível trabalhar 8 horas por dia e ter que cuidar da casa, ter que não sei o que lá, 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 né? Tal. Daí ele estranhou isso, né? Ele falou assim, pô, eu achei que o cara tem razão. Eu falei assim, o cara tem razão, né? O homem, quando se vê nesse papel de ter que trabalhar 8 horas por dia, daí ter que limpar a casa que ele vive, ter que fazer a alimentação dele e tudo mais, ele vê que é impossível fazer isso. É impossível, cara, é desgastante. Não sei dos meninos, quem mora sozinho e tal, eu já morei, pô, era assim, tinha dia que eu comia um pão, cara, assim, sabe, assim, não fazia almoço, nada, porque estava arrebentado de preguiça. Mas é interessante que existe um gênero que faz isso tranquilamente e é visto como e se não faz, é visto como um péssimo exemplar do gênero, né? Que são as mulheres. A mulher trabalha 8 horas para fora, faz o trabalho doméstico, cuida do filho, tal, tudo mais. E se ela deixar uma semana de lavar o banheiro, ela é uma péssima mãe. Né? É muito, muito interessante essa visão, né? E assim, no caso aqui do GCL, ele não vai entrar na questão de gênero, mas assim, ele entra mais na questão da ralé, né? Que é a mulher da ralé brasileira que vai, vamos dizer assim, gerar tempo livre para a classe média se qualificar. Diga, Vitor. Você falou dessa questão de que não dá para fazer tudo, né? Que é literalmente assim impossível. E se a gente parar para pensar, quem é que está cuidando dessas casas, dessas empregadas domésticas, né? São as filhas pequenas. Aqui já entra também um assunto que é um assunto longo, né? Do trabalho infantil. E sabe que, assim, só o fato da classe média achar que pode, que ela tem o direito de contratar alguém para fazer os próprios trabalhos domésticos da sua própria casa, isso já explica muito a relação com o trabalho escravo, sabe? A relação com a escravidão. A própria palavra, né, doméstico, esse negócio do animal selvagem que foi domesticado, enfim, esse assunto é muito importante.
de domar, né? É muito interessante isso, que isso é muito brasileiro, tá? O papel da empregada doméstica, tal. Mas isso o Brasil exportou, né? Isso foi exportação, porque assim, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem uma crise de emprego, né? Por conta da desindustrialização dos Estados Unidos, tal. A figura da faxineira, tal, da diarista, tal, já existe nos Estados Unidos, né? Já é uma prática recorrente nos Estados Unidos. Tem a série lá que eu já recomendei aqui, né? A Dica Cultural, que é a Made. Made é uma série muito interessante que mostra as condições de trabalho precário nos Estados Unidos, tal, né? Que é uma mulher que vai fazer faxina, que vai trabalhar com faxina, tal. Enfim, e no Brasil isso é muito clássico, né? Porque é um clássico, porque no Brasil você tem é o único país que existe o quarto da empregada, né? E no Brasil você tem também outra dica cultural, que é um clássico obrigatório, como eu costumo dizer em aula, assim, que se você não assistiu ainda, não pode considerar assim brasileiro de fato, tal. Se você não assistiu, que horas ela volta, né? Se você não assistiu, que horas ela volta, você não vai entender quase nada do Brasil. E o que horas ela volta, esse filme ele é espetacular, espetacular mesmo, porque ele demonstra exatamente isso que o Gessé está falando, né? Que é a questão de você ter alguém que vai poupar teu tempo, para você se dedicar aos estudos e para você ingressar nas melhores universidades, tal. Tanto que eu dou um spoiler do filme que a patroa, né, ela vai ficar revoltadíssima que a filha da empregada vai entrar na FAO, na USP, e o filho não vai. Essa que é a grande... tem duas grandes assim imagens no filme, né? Que é esse momento, e eu acho que outra imagem que a gente eu não consigo entender muito a indústria cinematográfica, né? Principalmente de prêmios, tal. Eu acho que tem uma imagem no filme Que Horas Ela Volta que é de fotografia, né? Que é digna de Oscar, aquela imagem, que é o momento em que a empregada doméstica pede demissão e que a empregada doméstica está de pé e a patroa está sentada, que inverteu os papéis. É brilhante, aquela fotografia, aquela cena é brilhante, cara. Melhor que esse filme, só A Vida é Bela, tá, gente? Enfim, mas tem um documentário, não é um documentário, é um filme documentário no Netflix que amanhã eu terminei de assistir hoje, mas eu não lembro o nome. Enfim, eu tenho 10, que depois eu passo para vocês. É estadunidense, mas ele diz também sobre racismo e tal, eu acho interessante, tá? Então você vai ter aqui, além disso, né, a gente tem uma luta de classe silenciosa. Aqui é uma confusão do Gessé, né? Chamar isso aqui de luta de classes, né? Silenciosa, classe média e a ralé brasileira. Porque assim, se a gente ir para o marxismo ortodoxo e tal, tudo mais, a gente vai falar assim, não é luta de classe isso, né? É um racha dentro da classe trabalhadora. É a classe trabalhadora se deteriorando. E que isso no marxismo a gente vai ter. Oi, diga. Era até uma coisa que eu queria perguntar, que quando eu tava lendo, eu fiquei meio que com a impressão que ele tinha até mais ódio da classe média do que da elite em si. Eu não lembro se ele faz uma análise mais aprofundada sobre a classe média como massa de manobra.
Eu não tenho essa certeza, mas eu tive essa impressão que ao ler a gente já percebe o ranço que ele tem. Não que seja difícil ter ranço da classe média, né? Mas eu achei isso interessante, assim, né? Porque é uma das críticas também que eu vejo em relação ao livro. Eu enxergo como você, assim, que eu acho que ele traz uma crítica feroz à classe média. Mas assim, Nenê, eu vou falar para você, eu compartilho com o Gessé a crítica à classe média. Eu acho que né? a classe média é assim o grande é o grande problema da classe trabalhadora. É o grande problema da classe trabalhadora é a classe média. A classe média, por que é o grande problema, tá? Porque a classe média ela tem possibilidade de desenvolver intelectualmente. Ela poderia ser a parte racional da classe trabalhadora. Por quê? Porque ela tem tempo. Tempo, ela tem acesso à universidade, tem tempo para. E, os caras pegam esse tempo e vai tomar cerveja, uísque energético e fumar narguile, cara. Sabe, isso me deixa louco, cara, isso me deixa louco. E daí são uns imbecis, né, que põe adesivo lá na boca do tanque de gasolina, com a Dilma Rousseff, com as pernas abertas. Enfim, é isso a classe média. É uma classe que é muito facilmente idiotizada, né, e desperta esse ranço em mim. E eu acredito que no Gessé também. Porque o Gessé, ele vai estudar, ele vai dedicar, assim, depois de estudar a ralé brasileira, né, ele faz o livro Ralé Brasileira, faz o Elite do Atraso, depois ele vai para cima da classe média, que daí ele faz o Classe Média no Espelho, o livro. Né? Ele tem o ranço com a classe média. Mas, assim, eu compartilho com ele, e eu não vejo de modo crítico. Eu vejo de modo crítico a classe média em si como fenômeno social, que é classe trabalhadora bestializada, né? Bestializada, assim. É classe trabalhadora que se vê como elite, cara. Né? Quem que tinha coisado? A Vitória. Vitória. Eu acho também, assim, por mais que eu concorde com o Gessé, de que, de fato, né, para entender a classe média, assim, haja paciência. Que é uma classe que quer ser o que não é, além de tentar tratar a ralé, assim, igualmente, né? Mas, assim, ele também acho que cai um pouco em contradição quando ele afirma que o capital cultural é uma característica forte, assim, da classe média. O que eu acho um erro, porque se realmente fosse, né, a classe do conhecimento, a classe, assim, enfim, e nem é bem assim, né, é um processo meio lento, assim, estudar é um negócio meio complicado, e se realmente fosse, se ele tivesse certo, como é que essa galera elegeu, né, o Bolsonaro, assim, se fosse a classe do conhecimento, sabe? Então, ele cai um pouco em contradição aí também. Perfeito, que você falou. É meio até o que eu estava falando, né? Que depois ele vai mais para frente, ele vai falar disso, né? Meio que deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se já é aqui que ele fala do capital cultural, mas ele vai falar da classe média como portadora de capital cultural. Mas não é nem contradição, eu acho. Eu acho que é erro mesmo, né? Ele erra aí, porque ele está falando que a classe. Ele cai um pouco em contradição, né? Porque ele chama a classe média de idiota, né? E ao mesmo tempo, e depois ele fala que é detentor do capital cultural. Mas é porque também esse fenômeno social classe média, ele é muito amplo, né? Ele é muito amplo. Por exemplo, se a gente falar dos intelectuais brasileiros, hoje a classe intelectual que está pensando no Brasil, tal, nas universidades, que hoje, assim, quem faz pesquisa no Brasil é professor universitário, né, de instituição pública. Quem que é essa galera? Essa galera é classe média. Né? Eu costumo dizer assim, pô,
tem muito aluno que me pergunta, mas como que a gente classifica a classe média? A classe média é a classe que vive do trabalho, né? Vive de salário, tá? Então, é classe trabalhadora. A única diferença da classe média para a ralé brasileira é que a ralé, ela trabalha para sobreviver. A classe média, ela trabalha para sobreviver e ainda sobra um pouquinho para consumir. Tá? Então, ela vai ter acesso a bens de consumo, vai comprar carro, vai comprar, né, TV, vai comprar celular, vai viajar, né, vai fazer um pacotão da CVC e tal. E isso dá um empoderamento a ela de tal forma, por isso, eu não gosto muito da palavra empoderamento, eu já vou aqui confessando para vocês, por conta disso, porque a classe média ela se empodera de tal forma que ela se vê como elite, por ter acesso a bens de consumo. Né? Daí ela fala assim, não, eu não sou ralé. Né? Tanto que você vai ter um ponto que o GC vai falar assim, que a ralé brasileira, ela serve como uma régua para a classe média, né? Para a classe média não se identificar como classe trabalhadora, como pobres, né? Porque assim, não, tem gente pior que eu. Né? Diga, Luiz. Professor, uma dúvida. E os pequenos comerciantes? Aonde que eles se incluem? Porque eu acho que é muito difícil colocar eles como classe burguesa, né? Não é. Enfim, onde que a gente inclui eles? Classe média, enfim. Classe média. A classe média. É trabalhador. Cara, porque é o seguinte, cara, classe média, esse fenômeno classe média, são pessoas que vivem do trabalho. O que significa viver do trabalho? Você consegue viver um mês, um ano, sem trabalhar? Pô, vou tirar um ano sabático, não vou trabalhar. Se você conseguir fazer isso, você já está ultrapassando a cordinha da classe média. Sabe? Se você tiver dinheiro acumulado para você ficar sem trabalhar, você está ultrapassando a cordinha. Mas assim, se você ficar por exemplo, se eu ficar um mês sem trabalhar e não cair o salário, ferrou, cara. Aqui a casa cai, aqui desaba tudo. Né? O que significa? Significa que eu sou típico classe média mesmo, porque eu consigo adquirir bens de consumo, tal, ó, tô com computador, vocês estão vendo lá, livro atrás, tal, mas eu vivo do trabalho. Eu não posso parar de trabalhar. Diferente da elite. A elite não trabalha. Tá? A elite não trabalha. Essa que é a diferença. Tá? Então, o pequeno comerciante tal, a gente está falando de classe média, de classe trabalhadora. E às vezes a gente não vai nem falar de classe média, a gente vai falar de ralé, hein, cara? Que tem o salãozinho de cabeleireiro, tal, tudo mais. Então, por isso que, assim, eu acho um problema essa divisão de classes do GCE, porque ele vai contribuindo para um discurso de fragmentar a classe trabalhadora. Fragmentar o que a Eliane coloca aqui de proletário. Isso eu acho um problema muito grande, né? Porque, na verdade, o exercício é fazer com que a classe média se reconheça como classe trabalhadora, né? A gente tem que se unir à ralé, não à elite. Porque a elite está explorando a gente. Tá? A gente, por exemplo, provavelmente, muitos de nós aqui, dependendo aonde mora, a gente vai ficar sem água esse fim de ano, cara. Isso aí anota aí, que eu tô no momento mãe de Ná. A gente vai ficar sem água. Isso aí é culpa de quem? Da ralé? Pô, isso é culpa de acionista da Sabesp, porra. Entendeu? A gente tá aí recebendo conta de energia elétrica gigantesca. Isso é culpa da ralé? Pô, isso é culpa de acionista aí que tá da CPFL e tudo mais, tal. É igual o caso da Petrobras, preço do combustível, que os caras estão aumentando para remunerar acionista, porque ficou um tempo, né? Durante o primeiro mandato do governo Dilma Rousseff, para manter o preço do combustível abaixo,
A Petrobras parou de remunerar os acionistas, cara. Ficou 4 anos sem remunerar acionista, né? E daí você tem um governo que fala assim, não, vamos recuperar aqueles 4 anos que não foi remunerado os acionistas. Então, aumenta aí o limite ao céu pro preço de gasolina e coisa. E sim, e tá indo para cima da classe média. Quem usa automóvel é a classe média, cara. E a classe média ainda tá achando que o inimigo é a ralé, né? Então, por isso que vamos concordar com a Vitória, né? Que ela, se tem uma classe que não é detentora do capital cultural, é a classe média. Mas daí, respondendo no caso do pequeno, né, que você colocou, hoje, por exemplo, o pequeno comerciante, tudo mais, vamos falar o dono de uma mercearia, de um supermercadinho na periferia. Esse cara, ele é detentor dos meios de produção? Esse cara, ele comanda o preço e a taxa de lucro dele? Não. Esse cara não comanda. Por quê? Porque esse cara, primeiro, que ele não compra mais com fornecedor direto. Fornecedor direto não vende mais para ele. Porque as grandes multinacionais do setor varejista e atacadista dominaram o mercado brasileiro. Vamos falar de Brasil, né? Dominaram o mercado brasileiro com esses atacarejos. O que é o atacarejo? É atacadão, tenda, açaí, isso aí. Dominou o mercado de varejo brasileiro e esse supermercadinho não consegue mais comprar do fornecedor, né? Não consegue mais, porque o fornecedor ele está comprometido com essas grandes redes. Então ele vai ter que comprar da grande rede. Então o mercadinho vem lá, compra aqui na grande rede, com o preço de atacado, né? E vai fazer o preço dele lá na periferia. Tá? Então, quem comanda o preço dele é o capital internacional, é o atacadão. O atacadão que vai falar quanto que ele vai vender a garrafa de água lá na periferia. Depende do preço que ele comprou no atacadão. Entendeu? Como você tem uma proletarização do pequeno comerciante, né? A partir da construção do monopólio, do comércio varejista e tudo mais, você tem uma proletarização disso. E outra, daí vem uma discussão que eu recomendo, assim, uma entrevista que eu e a Rainelli fez com a Eliane Bustamante, que está no YouTube nosso, do Observatório das Cidades Litorâneas. E tem um momento que eu pergunto para ela sobre espaço de consumo na periferia, né? O que tem de espaço de consumo aí e tal? Daí ela vai falando que tem açougue, que tem mercadinho, que tem cabeleireiro e tal. Daí eu pergunto, são redes, né, assim, empresas grandes ou é familiar? É familiar. Na periferia você tem o comércio familiar, que é o cara ali da periferia que vai abrindo e tal. Aí quando você vai ver a política pública do município de isenção fiscal, quem é isento de impostos dentro do município? É o atacadão. O mercadinho lá da periferia, não. Ele tem que pagar todos os impostos. Ele é penalizado lá pelo Estado, né? A pagar os impostos e pagar os impostos num nível bem elevado para suprir o imposto que o atacadão não paga porque é isento. Não seria muito melhor isentar o pequeno lá na periferia, porque daí ele poderia empregar alguém e tal, não sei o que lá? Né? Enfim, essa, quando a gente vai olhar para uma sociedade monopolizada, né, em que grandes corporações têm um monopólio político econômico, né? Daí por isso que a análise do Marx é economia política, né? Porque não dá para desvincular as duas dimensões. O que o Gessé vai fazer a crítica, né? Mais para frente, eu acho que a gente não vai conseguir chegar, porque vai dar 9 horas. Eu não vou esticar. Não vou esticar porque eu vou assistir o Palmeiras hoje, né? Senão eu poderia ficar. Mas ele vai fazer a crítica lá na frente, né? De falar assim, como que ele vai falar? Que eu falei aqui. Ai, gente, desculpa, me deu um branco. Eu falei do Palmeiras, me deu um branco, cara, do que eu tava falando.
Pô, esqueci. Esqueci mesmo o que eu estava falando. O senhor parou na questão que o senhor falou da crítica do Marx, do Gessé. Tá. Obrigado, Luiz. Então, ele vai fazer a crítica do Marx ao falar que não é econômico o negócio, não é econômico. O fenômeno é social. Pô, não é, cara. O fenômeno é econômico, pô. É econômico político. Tá tudo... E você vai ler o Gessé e você vai falar assim, você vai falar para ele no final do livro, você vai falar assim, Gessé, meu filho, não dá para desvincular a economia disso tudo que você está falando. O que você está chamando de ralé, você está falando que são os pobres, cara. Que são pessoas que não têm acesso à renda, ao mínimo de renda que lhes dê dignidade, cara. Ele mesmo não desvincula, né? Que só fica no discurso de que não é marxista, não é, que não sei o quê, enfim, mas ele não desvincula na prática. Parece que ser marxista é assim um problema para ele, assim, né? Uma questão, sabe, é freudiano isso aí, tem que ver, né? Que eu não gostei do comentário da Eliane aqui, assim, ainda bem que não tem nota. Enfim, aqui, daí ele vai deslanchar sobre a conivência da classe média, né? A conivência da classe média, que assim, eu acho que, como é de 2017, né? Então você tem aqui um movimento de 2016, do impeachment da Dilma, né? Você tem a participação da classe média lá, tal. Eu acho que se ele fizesse... É que ele escreveu só um apêndice, né, na próxima edição do livro, que ele faz ao governo Bolsonaro. Ele faz só um apêndice. Mas se fosse fazer um apanhado de novo, reescrever, eu acho que, assim, além de conivência, é participação mesmo, porque a classe média vai ser uma dimensão aí, uma parte da classe trabalhadora que vai agir contra a ralé, contra a parte mais vulnerável da classe trabalhadora, né? Que vai eleger o Bolsonaro. A classe média vai eleger o Bolsonaro, gente. Né? É isso. A classe média brasileira vai eleger um governo. Não vamos falar assim do Bolsonaro, porque assim, a gente fala do Bolsonaro. O Dilma já, né? E assim, eu acho que a gente também não pode. A gente está num ponto num espaço de reflexão aqui, né? Então também a gente não pode assim pensar que o problema é o Bolsonaro. O problema não é o Bolsonaro. O problema é uma política neoliberal num país subdesenvolvido. Então, se você tivesse ali a figura lá do Meirelles, se você tivesse eleito o Dória, se você tivesse eleito o Aécio, a gente estaria vivendo a mesma coisa. O Amoedo aí, o 2%. Enfim, a gente estaria vivendo o mesmo inferno. Né? O problema com o Bolsonaro é que a gente está vivendo o inferno e junto com o inferno esse cara não para de falar. E aí é uma dupla tortura, né? Porque você já está vivendo em péssimas condições e ainda um cara falando bobagem toda hora, você vai recebendo vários tipos de tortura, né? Enfim, mas o problema não é o Bolsonaro em si, o problema é um governo neoliberal num país subdesenvolvido, um país que não vive, que a população não tem condições de viver sem a atuação do Estado, cara. Na verdade, nem um país desenvolvido consegue isso, né? A gente viu o problema dos Estados Unidos em relação à Covid-19. Porque morreu quase 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos. É porque não tem um sistema público de saúde, cara. Simplesmente por conta disso. Né? Tem o trumpismo lá deles, o bolsominion lá deles, que não acredita em vacina e tal. Tem. Mas você tem pessoas que não vão no médico nos Estados Unidos para tratar câncer, cara. Os caras têm câncer e morrem em casa, sem ir para o hospital, nem para diagnosticar o câncer. Por quê? Porque se ele for para o hospital, dá 100 mil dólares a conta. Né? Então, você tem isso.
a questão do Estado, né? A gente tem essas ondas liberais na história do mundo, né? Que a gente tem lá no início da primeira Revolução Industrial, né? Daí no Fordismo você tem uma pequena onda ali e tal, né? E agora você tem de novo na década de 90 você teve, né? E agora você tem de novo essa onda neoliberal, mas é pura fantasia, porque não há dentro do capitalismo condição de populações viverem sem o Estado, né? É fantasia pura. E quando eu vejo um jovem falando essas coisas, me dói na alma. Gente, tem aqui os outros aspectos. Pô, assim, eu acho que eu deixei o filé mignon do capítulo, cara. Desculpa falar filé mignon, assim, com o preço do filé mignon sei lá quanto custa o filé mignon. Eu não como mais carne vermelha, eu não tô sabendo o preço, mas deve estar lá nas alturas. Mas ele vai falar dos conflitos e ele elenca ali 18 conflitos, assim, de classe, né, dentro da classe trabalhadora, assim, no Brasil, tá? E daí depois ele vai falar do Pacto Antipopular. Assim, eu posso começar por aqui amanhã, e daí depois a gente entra no próximo capítulo. Pode ser? Mas deu nosso tempo. Acho que seria interessante, hein? Para não perder, né, esse pedaço. Para não perder, porque esse pedaço é muito bom, né, Vitória? Vale a pena. Meio que destrinchando, assim. Você vai vendo muita contradição, mas você vai dando razão, tal. É um cara muito interessante, o Gessé. Tudo bem? Pode ser? Podemos? Por hoje? Então, Vitória, considerações? Por enquanto, não. Já falei bastante coisa. Não, o jogo começa às 9h30, Eliane, mas eu preciso jantar, tal. Gente, a gente comete besteira na vida, e uma delas eu virei síndico aqui eu moro num condomínio aqui, virei síndico, é o dia inteiro, gente, e daqui a pouco eu vou ter que receber um cara para assinar um papel, tal. Enfim, eu gravei isso, vou ter depois vou ter que colocar para a Rainieri, que é a minha editora. Você vai ter que tirar isso aqui, Rainieri, que eu falei. Que eu quero colocar no YouTube depois do curso. Já pensou? Vaza grupo? Porque sempre tem um grupo, né? Os condôminos me arrebentam. Impeachment do Júlio. Tá parecendo o Recupero, né? Lembra o Recupero lá no governo Itamar, né? Que a parabólica tava ligada, sei lá o quê. Enfim, vamos nessa, né? Até mais, gente. Até amanhã. Amanhã a gente tá de volta. A gente termina esse capítulo e começa o outro. Até mais. Valeu, viu? Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, que o Palmeiras perca. Não, para com isso.